Sentiu que sempre que você cria e nunca é o bastante. Você até cria um vídeo que vai bem, mas 2 horas depois já tá pensando no qual que é o próximo vídeo que você vai postar. Essa é uma euforia e que muita gente vive todos os dias e que pouca gente chega a comentar, que é o lado obscuro, esse lado infinito da sensação de produzir conteúdo o tempo inteiro. Sobre como a criação de conteúdo que a gente busca tanto trabalhar e viver da internet, com a criação de conteúdo buscando liberdade, quando na maioria das vezes a criação de conteúdo é uma prisão disfarçada de liberdade. Sobre como é muito comum a gente destruir a nossa saúde mental em busca de métricas e qualidade de conteúdo infinito. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a criação de conteúdo é que ela de fato é viciante, ela vicia mesmo. Mas não é tipo um vício de drogas. É um vício em validação, a gente busca validação o tempo todo. A gente busca relevância na internet. E nesse começo, a primeira coisa que você faz normalmente depois de postar o vídeo no outro dia, você acorda, levanta e a primeira coisa que você olha são as métricas. Quantas views, quantos likes, quantos comentários. O pior ainda é quando o seu humor depende exatamente dessa informação que você vai ter quando começa o seu dia. Isso não é trabalho, cara. Isso é dependência emocional de certa forma. E você provavelmente não está nem percebendo que isso está acontecendo, ou na verdade está percebendo porque você está nesse vídeo, ou talvez só achou o título interessante. Mas com o tempo, a sua atenção vai sendo gradualmente sugada até o momento que você basicamente não tem mais qualidade em nada e sua atenção vai virar refém de uma performance inalcançável. E assim, até sendo transparente com você, eu já cuidei de vários canais, eu já tive mais de um canal também e mais ou menos em 2022 eu fazia isso, postava todo dia, acordava sempre no mesmo horário, sempre postava tudo, respondia tudo, buscava novos conteúdos. Era muito importante que a gente começasse a fazer isso, porque eu achava que no momento que eu falhasse, que eu parasse de publicar, eu simplesmente ia perder a relevância que eu tinha conquistado. Que tirar um descanso em algum momento era basicamente dar chance pro meu concorrente. Mas chegou um momento que essa falha aconteceu porque eu sentei para criar um vídeo e simplesmente zero criatividade, não consegui sair do zero por mais de 1 hora tentando criar um único vídeo. E a partir dali eu simplesmente repensei em tudo que eu fazia, repensei o que era o ideal fazer aqui, porque não era o caminho que eu queria seguir. Eu mudei a minha relação com o conteúdo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu melhorei em muitas coisas referente à criação de conteúdo, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas antes de tudo, então eu vou te falar mais ou menos algumas coisas que vai dando sinais se você tá nessa espiral ou não. Primeira coisa, você não consegue simplesmente assistir um conteúdo hoje sem pensar na performance daquele vídeo que você está assistindo, como é que ele viralizou, por exemplo. Segunda coisa, sua vida pessoal, ela vira um conteúdo. Você basicamente não constrói memórias, você simplesmente produz momentos. Você vai gravando e produzindo o tempo inteiro. Sintoma 3, você sente que você está traindo o seu público quando você não aparece. Quando você não posta naquele dia, naquele momento, você sente que está traindo o seu público. Sintoma 4, a autoestima realmente ela vai oscilando conforme as métricas do seu canal, do seu perfil. Ela está seguindo daquela maneira, você vai oscilando o seu humor durante o dia, durante o mês, conforme as métricas vão ditando. Quinto sintoma, e aqui eu acho muito forte, você simplesmente perdeu a capacidade de se ouvir a si próprio, porque tudo que você faz, você filtra sobre o filtro de o que a audiência quer ouvir. E por fim, você não consegue mais parar. Sempre mais um final de semana, mais um post, você sempre está produzindo e você já tá, velho, muito dentro do problema. Se você reconheceu 3 ou mais dos 6 sintomas que eu falei, olha, repensa a sua relação com a criação de conteúdo, porque vai dar ruim 1 hora. E existe uma mentira que todo o mercado digital basicamente vende para os criadores de conteúdo, que é a mentira da constância infinita. Tem que postar todo dia, que a consistência é tudo, tem que estar sempre ativo. Isso é a famosa bullshit empresarial. Quem mais se beneficia de fato de quando você posta todo dia, o tempo inteiro, são as plataformas. Eles de fato precisam de conteúdo suficiente para manter os usuários engajados. E a gente sabe que com um processo de conteúdo bem feito, bem criado, exige tempo, dedicação, habilidade e que às vezes produzir em massa é onde você está deixando a desejar o que você de fato queria fazer. Você está há algum tempo já aqui no YouTube ou até produzindo vídeos para o Instagram e outra rede social, sabe que mais do que ninguém existe uma diferença muito grande de criar com um propósito e criar com obrigação. Eu vejo isso como 2 separações. Quando a gente precisa postar algo porque é obrigado, a gente sempre pensa, preciso postar algo hoje, o que será que vai funcionar que eu vou postar agora? E quando a gente pensa na questão do propósito, porque quando você quer postar através do propósito, você sempre pensa que você aprendeu algo valioso ou o que você sabe que você consegue compartilhar hoje. E é por isso que a obrigação ela cria
uma quantidade de conteúdo muito genérico e acaba até atraindo um público muito superficial e talvez não seja nem o seu público ideal. Dito isso, eu quero te mostrar como que eu mudei a minha relação com a criação de conteúdo, e a ideia desse vídeo é justamente te ajudar a sair disso, identificar como a gente fez até agora e começar a sair disso. Primeira coisa, defina ciclos. Não defina algo com uma constância absurda que você não vai conseguir seguir, mas defina alguns ciclos de dia, ciclos de semana que você vai fazer aquilo ali para produzir, porque a gente pode produzir tudo numa semana só, na semana seguinte a gente tem uma semana de descanso. Então são ciclos de produção, ciclos de descanso. Eu acho que isso pode ser já o caminho ideal para você surtir o efeito que você está tendo agora, essa sensação ruim vendo esse vídeo. Segundo ponto, segunda estratégia, casa muito com a primeira, que é criar um banco de dados, crie uma gaveta de vídeos. Quando você fica inspirado, você produz muito mais. Quando você está esgotado, cansado, você utiliza esse banco de ideias, esse banco de vídeos, essa gaveta que você deixou pronta. A terceira estratégia pode ser interessante, que é criar um limite, né? Um limite para a sanidade. Caso você fique tantos dias sem descansar, você vai parar obrigatoriamente. Outro ponto importante é diversificar as formas de validação, porque não dá para a gente depender só de métricas para nos fazer sentir bem ou sentir orgulhoso do nosso trabalho. Procura outras formas de verificar e validar o trabalho que você está fazendo, que não seja só pelas métricas da plataforma. Próximo, tenha vida fora da internet. Não dá para viver só na internet, não dá para pensar em viver o dia a dia pensando em gravar qual conteúdo vai ficar mais interessante hoje. Tenha hobbies, construa relacionamentos, enfim, tenha algo para viver fora da internet. Lembre-se também do seu porquê original, por que você começou. Tudo isso ainda está alinhado da mesma maneira? Isso tudo que eu estou falando não quer dizer que você vai produzir menos conteúdo, quer dizer que você provavelmente vai produzir melhor. E antes de terminar, eu quero chegar com a pergunta talvez mais importante que todo criador de conteúdo, pessoa que vive da internet, devia se fazer. Isso ainda está me levando para onde eu quero ir ou só está me mantendo ocupado? Porque é comum que a internet sempre nos peça mais, sempre exija mais a gente, mais conteúdo, mais frequência, mais engajamento, mas você tem o direito de escolher de quando criar, do que você quer participar. A autoridade, basicamente, que a gente constrói na internet não está na quantidade de posts que a gente faz. Está, sim, na qualidade. Está na transformação, principalmente. As pessoas que sentem a transformação do que a gente faz. Quanto impacto a gente gera na vida das pessoas que consomem nosso conteúdo. Se você se sente esgotado nesse momento, talvez seja realmente a hora de fazer uma pausa. Isso é muito importante. E antes que não tenha mais volta. Basicamente, cuidar da nossa cabeça, porque ela é a principal ferramenta de trabalho. Para viver na internet, para criar conteúdo que seja. Vale mencionar também que eu crio conteúdo com bastidor, conteúdo de texto em alta frequência lá no Substack, na nossa newsletter, que é o Atlas News. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, né, na descrição e no comentário fixado. Se fizer sentido, eu te espero lá. E também deixa um feedback sobre esse vídeo, sobre esse assunto que você quer debater. Vamos criar um debate aqui nos comentários. Não se esquece de deixar um like também. Se fizer sentido, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!